Boa noite, igreja, graça e paz. Nesta noite nós estamos aqui mais uma vez para celebrarmos ao Senhor, celebrarmos a salvação que Ele nos ofertou, mas também para celebrarmos aquelas pessoas especiais, o qual Ele colocou na nossa vida e para sempre. Pessoas que deixaram de ser namorados, deixaram de ser noivos, para serem companheiros para a vida toda. Nesta noite estamos aqui para celebrar o Senhor, não somente pela presença dEle na nossa vida, mas pela presença dEle nos nossos casamentos. Nessa noite nós estamos aqui para agradecer a Deus e para reafirmarmos diante dEle os nossos votos de amor e fidelidade. E tudo isso só é possível porque Deus se faz presente na nossa vida e no nosso casamento. Vamos orar ao Senhor. Amado Deus, nós te agradecemos por este dia e te agradecemos pela tua presença na nossa vida, te agradecemos pela sua presença no nosso casamento. O que seria de nós se não fosse o Senhor atuando de uma forma tão singular em tudo isso, Deus? Nós, com a nossa falta de habilidade, com o nosso coração amargurado e muitas vezes cheio de ira, com certeza nós teríamos destruído aquilo que o Senhor um dia construiu. Mas a tua fidelidade tem sido notória, tem se estabelecido no nosso casamento, e o Senhor tem consertado, e te agradecemos por isso, muitas vezes aquilo que nós colocamos às vezes em comprometimento com palavras e ações ou falta delas. Te agradecemos pela tua fidelidade, pelas tuas misericórdias, mas acima de tudo porque um dia o Senhor trouxe a salvação para a nossa alma, e esta salvação produziu mudança de caráter, mudança de vida, e é isso que tem, ó Deus, com as tuas misericórdias, sido determinante para que o nosso casamento persevere em meio a tantas tribulações. Obrigado, ó Deus, pela tua fidelidade, obrigado pelo teu cuidado, obrigado porque o Senhor com certeza se faz presente em nosso meio, e que o Senhor falará aos nossos corações mais uma vez nesta noite. Portanto, consagramos as nossas vidas ao Senhor, consagramos este culto ao Senhor, e te pedimos, Deus, estabeleça-se a tua vontade em nosso meio. É o que te rogamos em nome de Jesus. Amém. Ministério de louvor. Boa noite, irmãos. Vamos nos colocar de pé, quem estiver. Nessa noite nós vamos declarar sobre as nossas famílias, sobre o nosso lar, sobre a nossa casa. E aquilo que sai da nossa boca, irmãos, tem poder. Então vamos profetizar. Enquanto nós estivermos louvando, vamos estender a mão em direção ao nosso lar e profetizar com este louvor. Amém?
Vamos fazer a leitura do tema e da divisa. Todos? Eu e minha família seguiremos pelo melhor caminho. A divisa que encontra-se em Jeremias 16, na primeira parte, diz: assim diz o Senhor, ponde-vos à margem do caminho e vede, perguntai pelas veredas antigas qual é o bom caminho, andai por ele e achareis descanso para a vossa alma. Vamos agora fazer a leitura de Efésios capítulo 5, versículos 6 ao 20. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vos vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não tenho nada a ver com esse tipo de gente. Antigamente vocês mesmo viviam na escuridão, mas agora que pertencem ao Senhor, vocês estão na luz. Por isso, vivam como pessoas que pertencem à luz. Pois a luz produz uma grande colheita de todo tipo de bondade, honestidade e verdade. Procurem descobrir quais são as coisas que agradam ao Senhor. Não participe das coisas sem valor que os outros fazem, coisas que pertencem à escuridão. Pelo contrário, traga todas essas coisas para a luz. Pois é vergonhoso até falar sobre o que essas pessoas fazem em segredo. E quando qualquer coisa é trazida para a luz, então a sua verdadeira natureza é revelada. Porque o que é claramente revelado se torna luz. E é por isso que se diz: você que está dormindo, acorde, levante-se da morte e Cristo o iluminará. Portanto, prestem atenção na sua maneira de viver. Não viva como os ignorantes, mas como sábios. Os dias em que vivemos são maus, por isso aproveite bem todas as oportunidades que vocês têm. Não hajam como pessoas de juízo, mas procurem entender o que o Senhor quer que vocês façam. Não se embriaguem, pois a bebida levará vocês à desgraça, mas encham-se do Espírito de Deus. Animem uns aos outros com salmos, hinos e canções espirituais. Cantem de todo o coração hinos e salmos ao Senhor. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, agradeçam sempre todas as coisas a Deus, o Pai. Amém. A igreja pode sentar. Teremos agora um momento de oração. Jeremias 33, versículo 3, a palavra diz: clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Vamos estar orando pelos departamentos da igreja, pelos lares, pelas famílias, que reine a paz de Cristo em cada lar, em cada coração, pela saúde física, espiritual, emocional de todos os membros da igreja e seus familiares. Para esta oração, eu vou pedir a irmã Cátia. Por essa noite feliz em que viemos à tua casa, Pai, para louvar e exaltar o teu santo nome. Bendito Deus, nós depositamos em tuas mãos, Pai, a nossa confiança, que o Senhor Deus está provendo tudo aquilo, Deus, que nos é necessário para o nosso bem viver. Pai querido, toda cada família das tuas mãos, Senhor. Ó Senhor, o Senhor possa estar blindando a nossa casa com o teu santo espírito, para que o mal, Deus, não chegue, ó Pai, para que possamos, ó Deus, resistir, ó Pai, a cada instante, ó Deus, através da tua palavra, através das orações. O Senhor cuida, Deus, de cada componente, de cada familiar nesse momento, ó Pai. Senhor, eu te rogo, te agradeço, ó Deus, porque aqui estamos, tão felizes por vermos tantos casais, Pai, no teu lugar, colocando, ó Deus, o seu relacionamento a ti, Senhor. Muito obrigado, Deus, por aqueles que não puderem estar, mas que o Senhor possa estar sondando cada coração,
Possamos, ó Pai, fazermos aquilo que é agradável ao Senhor. Falar do teu amor, ó Deus, para que todos os projetos, ó Deus, que o Senhor já colocou no coração da tua igreja, ó Pai, sejam concretizados, para que muitas vidas possam entrar nesse lugar, ó Pai, e receber a tua palavra, buscar a transformação de vida nesse local, Pai. Fica com o teu povo, nos abençoe, abençoe as crianças, ó Pai, toma conta deles, ó Deus, dos jovens, dos adultos, toma, ó Pai, a tua igreja em tuas mãos. Eu só tenho que te agradecer, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Chegou o momento de ofertório, vamos dedicar ao Senhor nossos dízimos, nossas ofertas, nossas vidas, mancados na direção deste momento. Sabemos que todo esse dinheiro, ele atende às necessidades da igreja, comissões, cursos de capacitação, a compra de literatura, apoio social aos membros e necessitados, bem como manutenção do templo e toda a estrutura. Que os irmãos possam sempre estar dispostos, com os seus corações abertos para colaborar, contribuir para este momento em que nós estamos dedicando aquilo que o Senhor já nos deu, dedicando ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas.
pedir ao irmão José Nogueira, esteja orando, agradecendo pelos dízimos e ofertas, por favor. Deus, nosso Pai que está no céu, santificado seja o teu nome. Senhor nosso Deus, que o Senhor dê sabedoria para as pessoas que lidam com esses bens que entram na tua igreja, para que eles sejam bem aplicados nas necessidades aqui da tua casa de oração. Amém. E abençoe de maneira poderosa todos aqueles irmãos que têm entregado os seus dízimos e aqueles que não puderam entregar. O Senhor, a misericórdia deles, abrir uma porta de trabalho para que eles também possam, com alegria, ser dizimistas na tua igreja. Abençoa esses bens materiais que a tua igreja recolhe, que eles sejam bem empregados. É o que eu te rogo e te agradeço, tudo no nome glorioso de Jesus Cristo. E vive e reina para sempre. Amém e amém. Tirando o casal Selma e Beth, tem mais alguém que faz um aniversário essa semana? Não? Não vou chamar porque 2 vezes também não dá, né? Não. Vai ter um momento de gratidão para fazer com todo mundo. Grupo de integração, está com oportunidade.
Amém. Vitória, vitória para as nossas famílias, em nome do Senhor Jesus. Ministério de Louvor. Vamos nos colocar de pé?
mais um momento de oração, agora para a ministração da palavra. Pedir que você esteja orando. Senhor Deus, até aqui o Senhor tem nos sustentado, até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui nós temos caminhado, mas precisamos, cada um de nós, precisamos sempre estar do teu lado o tempo todo, para que essa caminhada continue. Que a gente não olhe nem para o lado, nem para o outro lado, nem para trás. Vai sempre para frente, que é o alvo do Senhor Jesus. O teu servo está trazendo, não o desejo do coração dele, mas sim o que o Senhor colocou, para que seja compartilhado com a igreja de Cristo Jesus. Que a gente entre pelos nossos ouvidos, que caia no coração e que germine no nome de Jesus. Porque a tua igreja não será igreja estéril, mas será igreja fértil. Nós seremos sal e luz nessa terra. Então a palavra fala, no nome de Jesus. Amém. Eu quero ler três textos. O primeiro deles é bem conhecido, Gênesis 2, versículo 18, 22 e 24. O segundo encontra-se em 1 Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 11. Então, Gênesis 2, primeira carta aos Coríntios, capítulo 11. E por último, o Salmo de número 90. Gênesis 2, 1 Coríntios 11, Salmo de número 90. 1 Coríntios 2, versículo 18, 22 ao 24. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. Disse então o homem: esta sim é o osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 11 e 12. No Senhor, todavia, a mulher não é independente do homem, nem o homem independente da mulher. Pois assim como a mulher provém do homem, também o homem nasce da mulher. Mas tudo provém de Deus. Salmo de número 90, versículo 17. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus, e confirma a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Queridos, como eu acabei de ler, a família ela sempre foi alvo de atenção de Deus. Assim como o seu amor e todo o cuidado, tudo aquilo que é necessário para que uma família ela prospere, ela consiga vencer os seus obstáculos, se faz presente em meio a ela com a presença do glorioso Deus. Então vimos que no princípio da fundação do mundo, Deus amou cada coisa, cada criação dele foi amada por Deus. E ele constitui a família como algo diferente, como seres que não somente fossem pensantes, mas que tivesse a condição de obedecer ao próprio Deus e amar ao próprio Deus, e também amar um ao outro. Por isso ele nos deixou orientações para que nós pudéssemos administrar tudo aquilo que ele criou. Quando Deus ele constituiu o planeta, quando ele constituiu todas as coisas, ele deixou orientação para Adão e Eva, para que eles pudessem governar
governar para que eles pudessem administrar toda a criação. E quando ele constitui a mulher e ele forma ali um casal, ele não deixa de colocar também o seu plano, o seu projeto para esta família. E quando nós caminhamos por toda a palavra de Deus, nós vamos ver várias orientações no quesito casal, no quesito da condução familiar. E por que Deus fez isso? Porque Deus ama o seu projeto. Porque Deus viu que aquilo era bom, mas Ele sabia também que o inimigo estava de olho na sua criação. Os planos de Deus, o projeto de Deus é de prosperidade, é de multiplicação, é de vitória, é de alegria, é de sentir-se prazeroso com a criação dele. Mas o projeto de Satanás é destruir tudo aquilo que Deus projetou, tudo aquilo que Deus colocou como objetivo de alcance para a nossa parte. Então, irmãos, o Senhor, Ele cria, Ele orienta e Ele nos dá caminhos de vitórias. Vitórias sobre o inimigo da nossa alma, vitória sobre o inimigo da família. Mas o nosso Deus, Ele não faz só isso. Ele sabe das nossas limitações, Ele sabe das nossas dificuldades, Ele sabe que muitas vezes, querendo fazer o bem, nós fazemos o mal. Muitas vezes, querendo resolver alguma coisa, pioramos mais ainda. Aquela palavra que não deveria ser dita e é dita. Aquele momento que deveríamos ficar calados, mas resolvemos agir, resolvemos falar. E aí entra mais uma vez a ação de Deus, que é a ação protetora. É Deus protegendo, é Deus guardando, é Deus sustentando a sua criação para que ela possa perseverar, para que ela possa vencer em meio a tantas dificuldades. E essa proteção, ela se estabelece na nossa família e, mais acima de tudo, na vida de um casal que é consagrado ao Senhor. Assim como no princípio, quando Satanás ele tentou atrapalhar os planos de Deus, ele continua atuando com o mesmo propósito de atrapalhar os planos de Deus. Há coisas, queridos, que é muito simples de se resolver. E você viu que basta uma pequena coisa, uma gotinha para o negócio explodir. Às vezes você não fez nada demais, mas aquele nada demais é suficiente para trazer transtorno para o casamento. Por isso, a ação de Deus nos blinda, ou busca nos blindar, contra as astutas ciladas de Satanás, contra a investida de Satanás, que não investe diretamente no casamento. A gente fala, o inimigo está investindo no meu casamento, não. Ele está investindo no coração das pessoas que resolveram fazer esta união, que estão em busca de viver esta união. E para isso ele estabelece várias situações para trazer transtornos e dificuldades. E louvado seja o Senhor, que sempre atua sobre as nossas vidas, para que nós tenhamos condições de vencer o inimigo da nossa alma, para vencer também o inimigo da nossa família, o inimigo do nosso casamento. Ao nos orientar a deixar os nossos pais e tornarmos um com uma pessoa que nós amamos, ele está mostrando para nós a melhor maneira de vencermos o inimigo do casamento. Não é dividindo, não é na guerra, não é um por si e todos por mim, é na união. Quando nós olhamos lá para Eclesiastes, capítulo 4, versículo 9 e 12, nós vamos ver uma das muitas orientações de Deus, em que nós vemos princípios para sermos vencedores
nas lutas que nós travamos em prol da manutenção do casamento. Eclesiastes, capítulo 4, versículo 9 ao 12, a palavra de Deus diz: é melhor ter companhia do que estar sozinho. Lutar, passar pelas dificuldades, pelas lutas, sozinho, irmãos, é difícil. É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre o homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. E se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos, como porém manter-se aquecido sozinho. Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Em todos esses versículos está falando de quê? De manutenção da união, para que possamos vencer as dificuldades, para que diante das circunstâncias difíceis da vida, difíceis do casamento, a gente consiga exatamente cumprir os nossos votos. Então, queridos, o grande problema não está naquilo que Deus faz na nossa vida para que a gente consiga a manutenção do nosso casamento. Porque a palavra de Deus, ela sempre vai estar orientando-nos de como nós permanecer juntos, de como nós fazermos com que o casamento ele possa perdurar, que ele possa vencer, que ele possa alcançar os objetivos, os propósitos de Deus. E tudo que está na palavra de Deus se resume numa única palavra: amar a Deus. Amar a Deus. Você pode casar com a mulher mais bonita do mundo. Aqui está do teu lado. Você pode casar com o homem mais bonito do mundo. Não olhe para trás. Aqui está do teu lado. Mas se você não tiver Cristo no teu coração, não adianta. Não adianta. Pode ser a pessoa mais rica que tiver ao teu lado. Se você não tiver Cristo no coração, não adianta. O inimigo vai conseguir te convencer que do outro lado, em outro lugar, aonde ele não está, perto de ti, mas longe de você, há algo melhor. Então, o resumo que nós podemos encontrar para que possamos alcançar uma família próspera, um casamento feliz, está em nós sermos fiéis primeiramente a Deus. Porque se você é fiel a Deus, você não olha para nada além daquilo que Deus tem te ofertado. Você sabe que Deus tem o melhor para você. Você sabe que Deus, Ele estabelece na tua vida caminhos de amor, de prosperidade, caminhos de vitória. Então, o caminho para nós permanecermos juntos é amar a Deus. A palavra de Deus, lá em Efésios, capítulo 5, versículo 28b, ele acaba falando a respeito exatamente do que vem a seguir, de amar a Deus sobre todas as coisas. Que fala que é amar o teu próximo. Mas em Efésios 5, versículo 28, ele fala algo a respeito que é semelhante ao amar o seu próximo. Ele fala: quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Meus irmãos, quantos divórcios seriam evitados se os casais atentassem para as palavras de Deus, para a orientação da Bíblia? Mas o que nós vemos são 2 tipos de casais. E graças a Deus que ainda existem 2 tipos de casais. Porque o objetivo, o propósito, o inimigo da nossa alma é que não ocorra mais casamento. Não tenha mais casamento. Então, mesmo com as dificuldades, louvado seja o Senhor que tem 2 tipos de casais.
há aqueles casais que se empenham na aliança que eles firmaram, nos votos que eles deram um para o outro. Eles vão passar por dificuldades, mas eles sabem que um pertence ao outro. Eles sabem que devem permanecer unidos, um cuidando do outro e um orando pelo outro, buscando a fidelidade um ao outro, entendendo que para isso eles precisam ser fiéis a Deus. Mas há um outro tipo de casal que tenta, mas não se importa com a aliança, não se importa com os votos, porque não se importa em amar a Deus e acabam desistindo. Tinha um livro, eu já não vou lembrar, e aí eu peço perdão caso alguém esteja assistindo e se sinta no direito de requerer a citação, mas eu vi uma comparação de casamento com esporte. De casamento com esporte. E eu achei muito interessante, porque de fato o casamento ele necessita de muito exercício, necessita de muita dedicação, de muito compromisso. E em uma das comparações, o casamento ele é comparado com o jogo de tênis. O jogo de tênis é o quê? São dois competidores, são duas pessoas competindo, é uma bola, duas raquetes, e está ali uma rede que divide os jogadores. Qual o propósito do jogo de tênis? É um derrotar o outro. Para isso, o que vai fazer? Vai fazer jogada de efeito, vai buscar atrapalhar o outro, vai ter sacadas, ou saques que serão saques forçando o erro do outro. Ou seja, qual o propósito do jogo do tênis? Um sai vencedor. Já viu um jogo de tênis que há empate? Tem jogo de tênis que às vezes interrompe, continua no outro dia, porque ele não se encontrou um vitorioso. Infelizmente, queridos, há casamentos que são assim. É um tentando derrotar o outro, um querendo o mal do outro, um desejando o mal do outro. É uma guerra, é uma luta. Não há companheirismo, há um adversário dentro de casa. É cada um por si, um buscando a felicidade própria e não a felicidade do outro. E nessa busca acaba estabelecendo-se problemas no relacionamento, porque você começa a competir e daqui a pouco você vai vendo a tua fragilidade, você vai vendo que não está conseguindo, que se esforça e ainda está sendo derrotado, e começa a vir o quê? Qual o sentimento que começa a brotar quando você vive sendo derrotado, quando você não consegue? Começa a ficar irado, começa a ficar revoltado, começa a ficar com raiva. Daqui a pouco o adversário não é mais adversário, se torna inimigo. Irmãos, não permita que o casamento de vocês chegue a este ponto. Porque quando chega a esse ponto, as pessoas não se limitam a ver a outra pessoa como adversária. Elas ofendem, elas humilham, elas buscam anular a outra pessoa, porque elas querem ser felizes. E só importa a felicidade dela, não importa a felicidade da outra pessoa. Um casamento tipo partida de tênis é fonte de raiva, é fonte de ressentimentos. É você olhar e você não querer estar junto. O casamento transforma-se em um jogo de tênis quando o egoísmo prevalece. Quando das pessoas envolvidas no casamento só pensa naquilo que é favorável para ela. Um casamento tipo tênis, partida de tênis, ele acontece quando um acha que tem um direito maior do que o outro.
quando um se acha melhor que o outro, quando um acha que o outro é menor, merece menos do que a própria pessoa, quando falta respeito para com a outra pessoa, quando palavras de amor cedem ofensas, tudo isso é como se fosse uma partida de tênis dentro do casamento. Isso você tem início com coisas simples, irmãos. E a gente precisa estar atento com as coisas simples e pequenas, coisas que muitas vezes irritam. E a gente tem que estar atento. Se de repente dá para levar na brincadeira, se de repente aquela situação que não é agradável ainda, dá para administrar isso, legal, tudo bem. Cada casal sabe de si. Mas quando é algo provocativo e sabe que gera um sentimento ruim, você não está no casamento tratando a outra pessoa como um adversário, mesmo que você não queira, mesmo que você ache que não é isso, mas você está fazendo de tudo para que a outra pessoa saia como derrotada. E aí começa o jogo de tênis, cada um do seu lado, a rede da discórdia ali no meio, e você tentando estabelecer a tua vontade sobre o outro. Aí vai falar sobre o cabelo, vai falar, aí cortou o cabelo, e aí vem de propósito, aí vai falar, por que ela corta de cabelo despenteado, né? Por que é esse tamanho dessa barriga aí? E aí vai. Não há respeito dentro de casa. Uma coisa é brincadeira, outra coisa é ofensa. Outra coisa é quando você está fazendo coisas que magoa e sabe que está magoando a outra pessoa. Lembre-se, não existe casais livres de conflito, mas sim casais que sabem resolver. Todo casamento passa por conflito. Mas a diferença é, o casal está disposto a resolver os conflitos ou empurrar para debaixo do tapete. Precisamos ter casamento que seja semelhante ao frescobol, que é mais ou menos a mesma coisa que o jogo de tênis. Tem duas raquetes, tem uma bola e tem um de cada lado. Mas os dois estão jogando a bola e está difícil, hein? Está difícil. Então os dois de cada lado disputando, mas essa disputa não busca derrotar o outro. Está ali estabelecido uma parceria. Está ali estabelecido algo em que está um de cada lado, mas um quer melhorar o outro. Então, se um erra, o outro vai consertar o erro daquela pessoa. Se um pegou a bola e jogou além daquilo que a pessoa, da posição que a pessoa está, ela sai correndo e vai pegar aquela bola e vai jogar para o outro lado. E quando ela consegue fazer isso e de repente os dois não conseguem levar adiante o jogo, ele acaba pedindo perdão. Desculpa, foi sem querer. Eu tentei acertar e errei. Queridos, o mais interessante do frescobol é o compromisso com o perdão. A gente não busca atrapalhar o outro. A gente busca ajudar o outro. A gente não vê o outro como um inimigo. A gente vê o outro como um parceiro. A gente vê que às vezes a coisa sai da mão, sai mais forte, sai desequilibrado, mas você dá um jeito de consertar, você dá um jeito de cooperar para que o jogo continue. A graça do jogo é continuar apesar de todas as dificuldades. É bola em cima, é bola embaixo, bola do lado, é bola que passa, e a graça do jogo está: nenhum dos dois desiste. Vamos correr, vamos lutar para que o jogo continue o quanto mais melhor. Após o diálogo, no erro, há perdão e o jogo reinicia. Não tem ali inimizade, não tem ali
um ressentimento com relação ao outro. Um casal estava fazendo 50 anos de casado. E aí eles foram entrevistados, né, por um jornal local, e queriam saber o porquê que eles estavam ali com 50 anos, como eles conseguiram 50 anos de matrimônio, e o esposo feliz da vida. O Senhor pegou o microfone aí e falou: olha, vou te dar um exemplo que mostra o que é fazer o amor e o casamento perdurar. Eu gosto muito de bico de bisnaga, mas eu corto sempre este bico e dou para minha esposa. Aí ele foi perguntar à esposa: e a senhora, qual o segredo? Ela olhou para o esposo e falou: olha, eu não gosto de bico de pão, e estou 50 anos comendo bico de pão. Irmãos, é muito bonito, né? Estamos vendo ali um casal em que um abre mão para benefício do outro, mas há um grande problema neste casamento: falta de diálogo. Falta de diálogo. Casamento estava bom, 50 anos, havia amor, mas o negócio podia ser melhor. Ela podia muito bem falar: amor, muito obrigado por este biquinho, mas pode comer, ou então a partir de hoje todos dois só comem o meio do pão. E ele deveria entender isso, né, e aceitar essa situação e falar: bem, ela não gosta, por amor a ela eu não vou oferecer mais. Então, queridos, o que nós precisamos olhar como princípio de vitória, como princípio de superação das dificuldades? Precisamos amar a Deus, precisamos amar o nosso cônjuge, mas nós precisamos zelar, precisamos cuidar, precisamos lutar e precisamos conversar. Precisamos falar das nossas dores, das nossas dificuldades, mas precisamos ouvir também, não é só falar, né? Tem gente que o pastor falou que eu tenho que falar, aí chega em casa, derrama um monte de coisa na vida, no ouvido do outro. Precisa aprender a ouvir também. Precisamos jogar o frescobol, irmão. É cada um cedendo, é cada um dando o seu melhor, abrindo mão para que se estabeleça a vitória. Então, queridos, guarde a palavra de Deus, coloque a palavra de Deus como alicerce do teu casamento, da sua família. Não seja egoísta, não passe por cima da vontade da outra pessoa. Converse, busque a orientação de Deus, coopere, seja compreensivo, entenda que você não é perfeito e a outra pessoa ela tem direito de não ser perfeita também. Entenda que as promessas de Deus vão se cumprir na sua vida se você honrar o teu casamento. Deus vai ouvir homens, vocês sabem disso. Deus vai ouvir as suas orações e só vai ouvir as suas orações se você honrar a sua esposa. Não faça isso e Deus não ouve a tua oração. As promessas de Deus, em nome de Jesus, se cumprirá na tua vida e no teu casamento, se você buscar colocar o Senhor no centro da tua vida e no centro da tua família. Peça sabedoria a Deus que criou primeiramente o primeiro casal da terra. Ele sabe, foi ele criador, ele sabe de todas as coisas, não sabe como resolver, não sabe como agir. Peça sabedoria a Deus. Não haja por impulso, não fale porque está com raiva, não tente resolver do teu jeito. Peça sabedoria a Deus. Não está aguentando? Vá até Deus, converse com Ele. Ele sabe tudo de casamento, porque foi Ele que fundou, foi Ele que criou e é Ele que sustenta até hoje, como tem sustentado o teu casamento. Amém? E Deus abençoe a vida e o matrimônio de vocês.
Eu quero pedir aos casais que se coloquem de pé. Eu vou pedir que vocês fiquem um de frente para o outro. E as mãos. Nós estamos reunidos na presença de Deus, não somente para testemunhar o que o Senhor tem feito sobre as nossas vidas, sobre o nosso casamento, mas para que possamos renovar o nosso matrimônio, o nosso compromisso ao Senhor. Talvez hoje você não esteja com a oportunidade de estar com a pessoa que você ama ao seu lado, talvez porque essa pessoa não é evangélica, talvez porque esteja com algum compromisso, e você vai ter ainda assim a oportunidade de consagrar o teu casamento ao Senhor. Enquanto estamos aqui de mão dadas, estaremos orando um pela vida do outro. Você coloca a mão no teu coração e ore por esta pessoa, para a sua esposa, para o seu esposo. Vamos fazer isso primeiro, vamos estar orando, em seguida estarei orando pelos irmãos. Nesta noite estão aqui para celebrar a renovação de votos, o Hélio, o Diana, Daniel, o Sam, Joacir, o Elinho, Paulo, França, Nice e Marcos, Beth, Céu, Marcelo, Chico, Márcia e Marcelo, irmão José Nogueira, sua esposa, Juliana, filho. E Pai, nós te louvamos por estas vidas. Louvamos a Deus por esses casais vitoriosos que têm se mantido fiéis aos seus votos. Eles são exemplos, ó Deus, do teu sustento, do teu amparo, do teu cuidado. E nós nos alegramos porque estamos aqui a celebrar a vitória da família, a celebrar, ó Deus, a vitória do casamento. Então, em nome do Senhor Jesus, abençoe esses casais, abençoe esses casamentos. E que o Senhor, ó Deus, esteja agindo na vida deles, em nome do Senhor Jesus.
que eu te peço, Pai. Amém e amém. Durante esses anos, vocês têm conservado-se fiéis ao Deus de vocês, tendo empenhado a palavra e o seu amor. Aquilo que vocês firmaram como voto e aliança, vocês têm se esforçado para cumprir até o dia de hoje. Os anos têm transcorrido e na infinita sucessão do tempo de dificuldades, de lutas e agitação, o Senhor tem estabelecido a sua fidelidade no casamento e na vida de vocês. Vocês têm sido açoitados com enfermidade, com divergências de opinião, assim como problemas familiares, enfim, as mais diversas dificuldades. Mas louvado seja o Senhor, porque até aqui o Senhor tem ajudado vocês. Nada disso tem dobrado vocês. Louvado seja o Senhor por isso. Pelo contrário, com virtuosa sabedoria, paciência, vocês têm permanecido fiéis um ao outro. E isso é dom de Deus, é bênção do Senhor. Por isso, nós renovaremos os nossos votos aos nossos cônjuges. Homens, eu, Luiz Marcelo, neste dia, renovo os meus votos matrimoniais. Reafirmo minha lealdade e prometo, com a ajuda de Deus, ser fiel esposo até a morte. Portanto, uma vez mais, comprometo a minha palavra e o meu amor. Minha querida esposa, esta aliança que está no seu dedo é o símbolo constante da minha reafirmação das promessas que lhe fiz. Que ela seja símbolo de pureza e perpetuidade de nossas promessas e fidelidade um para com o outro. Eu, Sheila Craveiro, tendo a felicidade de celebrar esta renovação dos meus votos matrimoniais e a fim de dar bom exemplo à nossa família, prometo, com a ajuda de Deus, continuar sendo fiel esposa até que a morte nos separe. Portanto, uma vez mais, comprometo a minha palavra e o meu amor. Querido esposo, esta aliança que está no seu dedo é o símbolo do meu amor e a minha constância. E em honra dos seus esforços e de sua fidelidade a Deus, a sua esposa e a nossa família. Reafirmo minhas promessas e a minha fidelidade. Pode. Peço toda a igreja que se coloque de pé.
Amado Deus, abençoe estes casais, abençoe este casamento. Que o Senhor esteja fazendo com que este casamento possa prosperar e que possa vencer todas as astutas ciladas de Satanás. Em nome do Senhor Jesus, Pai, eu consagro estes casais ao Senhor, consagro estes casamentos ao Senhor e te peço, ó Deus, abençoe e faça desses casais abençoadores de vidas, Deus. Aquilo que Deus uniu, que o homem não separe. Em nome de Jesus, Pai, leve teu povo para os seus lares, debaixo da tua paz e da tua presença. E que o amor de Deus Pai, a graça salvadora do Senhor Jesus e as consolações do Espírito Santo de Deus seja com os casais que se fazem presente e com aqueles que estão sendo representados. Seja, ó Deus, com o teu povo espalhado por toda a face da terra. É o que eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. França, a igreja pode sentar.
agora. Devagar. Casais, casais, casais. Desapressado. Que o Senhor os abençoe e os guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e conceda a sua graça. Que o Senhor volte o seu rosto para vós e conceda a paz dele.